É isso aí, estamos com o programa número 2 do canal do Mauá de Esportes. Hoje vamos falar de basquete. Eu queria agradecer aí a audiência, os comentários do primeiro programa de futebol com Donizete Oliveira. E eu peço para você que se inscreva no canal, que aperte aquele desenho, eu não vou falar sininho, né? Para ativar a notificação, e eu conto com você. E falando de basquete, eu queria falar uma frase que eu acredito que representa muito o que é o basquete e o que é a vida. Eu vou ler essa frase, tá? Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partida, eu fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e errei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Essa frase é de Michael Jordan, o Pelé do basquete. Eu acho difícil você não conhecer. A nossa convidada de hoje é multicampeã, jogou 14 anos pela seleção brasileira, medalha de bronze no Pan-Americano de Caracas, na Venezuela, estrela do basquete feminino brasileiro, Suzete. E aí, Suzete, tudo bem? Tudo bem, prazer muito grande estar aqui com você. E eu queria te falar da minha alegria de estar aqui, trazendo uma convidada mais do que especial. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como que você começou, como que foi a sua vida no basquete, como que você começou a carreira e como que você veio para Bauru e tudo mais. Esse ano está completando 50 anos que eu saí de Penápolis, minha terra natal, e vim para Bauru em busca de sonhos, através do basquete. Sonhos que iniciaram na minha infância, na minha criancice na rua, brincando com meninos, principalmente. Ô, Suzete, o esporte é uma paixão de todo mundo, óbvio, você teve várias paixões, e eu queria começar falando com você do comecinho da sua carreira, como é que você começa a jogar basquete, e tem uma pergunta de um grande amigo meu, que também é um grande amigo seu, eu queria que você visse essa pergunta e respondesse. Amiga Suzete, fala para nós como você foi escolher ou foi escolhida ser jogadora de basquete e graças a Deus que tudo foi muito bem encaminhado e você nos representou muito bem. Um beijão, um beijo Suzete, um beijo Dudu Mauad. Roger Barudi. Roger fez parte da minha infância. Quando eu iniciei em Penápolis, eu iniciei na escola, no Ginásio Industrial Estadual de Penápolis. Criança, tive o prazer, privilégio de encontrar professoras e professores que faziam com amor a educação física. E eu fazia de tudo, atletismo, voleibol, basquete, futebol, era brincadeira de rua, que hoje em dia, infelizmente, nós não temos. E eu comecei com voleibol. Você jogando voleibol, então, lá em Penápolis. Em Penápolis. Aí, como minha irmã jogava voleibol, ela jogava pela cidade, eu comecei a segui-la nos treinos de voleibol no ginásio municipal de lá. Ela fazia com o Espingarda, ex-jogador de vôlei, e eu ia treinar junto. E no meio dos treinos de voleibol, eu também pegava a bola de vôlei e jogava na cesta. Bola de basquete jogava na cesta. A bola de vôlei jogava na cesta. A bola de vôlei na cesta? E todo treino levava uma dura. Ele falou, calma, tem hora pra tudo, esse é treino de vôlei. E um dia, ele chegou e falou, daqui um mês chega o técnico de basquete. Aí eu passei a fazer as duas modalidades já pela cidade. Através de jogos escolares pela escola e jogos regionais, jogos abertos. Isso com 10, 11 anos de idade. 12. E comecei sendo vista nos jogos escolares, nos jogos regionais, nos jogos abertos, através do vôlei e do basquete. E comecei a receber convites para sair, mas eu era muito criança. E um dia aparece na minha casa, técnico de vôlei, Estival Camargo, pai do Roger. Pai do Roger, Estival. E professor de educação física também. E o Barbosa, com o Raduan, o Marmarra, que eram os que comandavam o esporte em Bauru na época. Que time, hein? Era um time saudável. Que time. Grandes pessoas. Importantes na minha vida. E como eu tinha o receio de que minhas irmãs não puderam sair para estudar. Meu pai não admitia, né? Trabalhar fora, estudar fora de Penápolis. Eu falei, eu com 12 anos vou sair de casa.
Dificilmente, né? Mas eu tive uma surpresa, eu acho que é tudo por Deus. Que quando eles foram, a procura era grande, de São Caetano, Piracicaba, o pessoal indo atrás de mim, crianças. Tradicionais do basquete na época. E que punha medo na gente também, né? Sair de uma cidade pequena e para uma cidade grande. Aí meu pai falou, você quer ir? Aquilo me assustou. E eu esperava essa reação dele. Nunca. Aí eu falei que queria tentar. Porque se estavam atrás de mim, poderia acontecer alguma coisa boa. E eu escolheria Bauru por ter um trabalho de base legal, ser perto de Penápolis. Caso não desse certo, eu voltaria para casa. E deu muito certo. E deu muito certo. E a Suzete é uma cidadã bauruense. Sou cidadã bauruense. A Suzete adotou Bauru e está até hoje na nossa terra aqui. Sim. E aí você começa a jogar pelo Bauru Tênis Clube, basquete. Eu joguei um campeonato pela Luso, o feminino ainda era de lá. E joguei voleibol pelo BAC. Jogou voleibol já pelo BAC. Pela cidade, né? Treinava no BAC. E depois nós fomos para o BTC, quando as meninas do SESI começaram, Barbosa através do SESI, revelar crianças da minha idade. Eu com 13 anos eu cheguei em Bauru, e onde foi montado o BTC, que o Barbosa tinha muitos amigos de infância dentro do BTC, e era um momento de ajudar o basquete feminino. Um técnico multivitorioso do basquete feminino brasileiro. Sim. Participações em Olimpíadas, nos maiores campeonatos de seleção. Suzete, fala pra mim assim, uma coisa que você vai muito cedo para a seleção brasileira, né? Você já sai direto, uma ascensão assim muito rápida, não foi? Foi tudo muito rápido na minha vida. E eu cheguei em Bauru, treinei 3 meses assim aos finais de semana, que foi uma adaptação. Treinava os finais de semana, no final de semana eu ficava, assim, tinha jogo do adulto da Luz, eu ficava no banco para ir me adaptando, e aí ia embora para Penápolis para fechar o ano. Eu lembro que em janeiro o Barbosa me ligou, em 73, tinha acabado de completar 13 anos, o Barbosa falou, você tem que vir agora, nós temos um campeonato daqui uma semana, São Caetano, juvenil. Eu vim, treinei e fomos embora. Eu fui revelação desse campeonato. Em seguida tinha um brasileiro, o Barbosa seria o técnico, e eu fui convocada lá mesmo em São Caetano, nós já ficamos direto. E eu fui revelação desse campeonato brasileiro. E aí foi. E entrou num momento do basquete feminino que estava precisando de uma reformulação. E tanto que eu fui uma das percussionistas, né? Nesse momento. Depois aparece... Aí eu vim da geração, tive o privilégio de jogar 3 anos com a geração anterior. Pessoas maravilhosas que me receberam o maior carinho na seleção, eram mãezonas. Quem que estava nessa geração anterior? Era Norminha, Delci, Laís Helena, Arilza, Odila, Nilza. E você recebe a geração da Hortência, da Paula. Aí depois foi onde eu recebi a incumbência de receber essas meninas mais novas. Já como capitã da seleção brasileira de basquete. Suzete é capitã durante 11 anos, como eu falei. Suzete, a gente tem um quadro no programa que é o quadro Primeira Vez. E eu gostaria que você me falasse rapidinho assim a tua primeira vez, a tua estreia no adulto no basquete. Eu acredito que me lembro que eu não tive muito problema. Porque eu de 10 anos, 11 anos, eu já representava a cidade de Penápolis. Então, com essa idade, eu jogava no adulto. Já era jogando... Então, a gente já apanhava de todo mundo, já... Seu primeiro título como jogadora de basquete? Ixi. Assim, eu lembro mais como conquista da gente conseguir levar a nossa escola de Penápolis para São Paulo, nos Jogos Escolares. Que foi lá... primeiro momento de coisa. Foi. Sua primeira convocação para a seleção é essa... Logo depois do campeonato. Foi, que teve um festival de basquete no Peru, que aí começou a dar oportunidade para a geração mais novas. Muito legal. Suzete, conta pra mim, o basquete muda muito as regras, é um esporte mais dinâmico em relação à mudança de regra, e aparece os 3 pontos, que é
a NBA só começa a usar os 3 pontos em 79 e 80, mas já na década de 60, uma outra liga norte-americana já usava, a ABL, já usava os 3 pontos, e a NBA, para não ficar atrás, vendo que era uma coisa diferenciada, adotou a linha de 3 pontos. A FIBA só começa a usar depois das Olimpíadas de 84 em Los Angeles. Você pega esse final dos 3 pontos que mudou totalmente o jogo, a tática do jogo, não muda? Sim, mas eu não usava os 3 pontos. Você não usava, mas assim, pro jogo em si, pra maneira como você conduzia a bola, ou até pra decidir jogos, os 3 pontos mudaram muito. Mudaram demais, mas foi um início, uma adaptação muito forte. Porque a realidade do atleta americano pro brasileiro é totalmente diferente. E do masculino pro feminino também. Então eu tinha um arremesso muito forte, sempre foi jump. E certeiro, que a gente chama, de meia e longa distância, que a longa distância para nós eram 2 pontos, era né? Os 2 valia. pontos ainda. Então eu não arriscava. Você confiava mais no teu jump? Eu era certeira nos 2 pontos, eu garantia. Eu sou, assim, apesar de ter a tristeza de não jogar bem basquete, mas eu sou apaixonado pelo jogo, e a primeira imagem que eu tenho, assim, eu tenho várias imagens, eu vi a Suzete jogar na época do Bauru Tênis Clube. Eu tenho uma imagem muito forte do primeiro mundial que o Brasil masculino chega longe, que é nas Filipinas, em 78. A transmissão era horrível, caía toda hora, branco, era nas Filipinas, em branco e preto. E o Brasil vai longe, e tem uma cesta que me marca muito, uma decisão de 3º e 4º lugar, que o Marcel faz uma cesta no último segundo, do meio da quadra, e na época ainda valia 2 pontos, a Itália tinha ficado 1 ponto à frente, e é uma coisa assim que até hoje, quando você vê a imagem, arrepia, porque é um esporte que te dá essa sensação de ser decidido numa fração de segundos. É um dos pouquíssimos esportes que te permite isso, você virar uma história do jogo. Me conta como é que é essa sensação, como o Marcel teve, como o Michael Jordan teve em decisão, você deve ter tido várias vezes na sua carreira, você poder mudar de uma derrota para uma vitória em um lance, faltando 1, 2 segundos. É inacreditável. E a gente sempre fala, principalmente agora que eu sou técnica, né, trabalho com as crianças, que tem que acreditar até o fim. Eu falo sempre que é um esporte, como é um esporte que dificilmente o favorito deixa de ganhar o jogo, diferente do futebol, que muitas vezes acontece, mas o vôlei, o basquete, dificilmente você vê um favorito não vencer, Suzete. E eu lembro que da mudança que o basquete dos Estados Unidos teve que ter quando o Marcel e o Oscar conseguiram a façanha em Indianápolis, no PAN de 87, de derrotar a seleção americana. Foi a primeira derrota de uma seleção americana em Pan-Americano, e foi para o Brasil numa final em Indianápolis, que é a terra do basquetebol, é a cidade que representa o basquetebol nos Estados Unidos, e foi um baque para eles realmente não esperavam, basicamente em chutes de 3 do Oscar e Marcel, e isso faz com que os Estados Unidos resolva na próxima Olimpíada levar o Dream Team, né? Sim. Colocar todas as estrelas da NBA na quadra, que fez porque ele sempre ia com equipes universitárias. E só com universitário, o pessoal do college até. Sim. E aí foi o que deu o boom do basquete mundial. O NBA passa a ser o gigante que é hoje. É uma coisa marcante, porque... E marcante para o Brasil também, né? Porque por causa de uma derrota contra a seleção brasileira, uma final de PAN, é o que eu falo, o esporte é uma coisa maravilhosa, né? Te permite isso, e você vê a emoção do Oscar, do Marcel, da seleção toda. É muito interessante isso daí. Suzete, você joga durante 14 anos na seleção, passa por vários clubes, e assim, é uma sensação que eu sinto. Você sempre comandava o time, não é? Sim. Você sempre foi a capitã. Eu acredito que você falava com as meninas, como é que é isso de carregar o jogo nas costas, entre aspas? É muito legal falar sobre isso, porque muita gente não entende o papel do capitão dentro da quadra. Eu não tenho a vaidade de ser capitão do meu time. Não, ser capitão de um time tem que ter orgulho. Eu tenho honra de ter sido capitão da seleção brasileira, de todas as equipes que eu passei. Quantas equipes que você passou, você foi a capitã? O capitão dentro da quadra, ele é o elo entre a equipe, seus companheiros e o técnico. Porque muitas vezes o técnico não tem como chegar no jogador dentro da quadra. Ele é limitado, porque tem as regras. Então, o capitão encosta no técnico, quando ele entende a importância dele e os amigos, companheiros de equipe entendem a posição do capitão dentro de quadra,
eles passam a valorizar. Porque é o elo entre o técnico, numa mudança de defesa, o técnico passa para as crianças. Eu sinto assim que o brasileiro é meio um pouco diferente. Tem um especial na Netflix do Michael Jordan, que é maravilhoso, contando a história de toda a ascensão e vitórias do Chicago Bulls. Num determinado momento, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que nos treinos ele brigava com todo mundo, ele levava o jogador do time dele ao máximo que podia, inclusive xingando, empurrando, e ele sempre falou isso, que eu acho uma coisa muito interessante para o esporte. Se você não aguenta me enfrentar no treino, como é que você vai enfrentar na hora do jogo o adversário que vai te pegar mais do que eu? Então eu acho que isso é uma coisa que o esportista tem que ter, né? Ele tem que ter essa pressão. Ele tem que treinar sempre imaginando o adversário do seu lado. E tendo a pressão para poder... E eu acho que o capitão tem muito disso. Eu acho que você teve uma carreira... O capitão tem que estar presente em levar, ser o elo do técnico com os seus companheiros dentro de quadra, motivar seus companheiros quando erram, puxar na hora que tem que levantar a moral. Então, quando os jogadores, uma equipe, porque o basquete é coletivo, ninguém é feliz sozinho. Pode um se destacar mais que o outro dentro de quadra, mas todos têm que dar sua parcela de colaboração. O que pega o rebote, o que faz a marcação, o que passa a bola, a defesa que não aparece, o que prepara para o companheiro. Então, isso é demais de importante, ninguém é feliz sozinho. Sim. E eu sempre tive esse lado, não sei se foi de criação também, de valores que eu vivenciei dentro das escolas que eu passei, dos momentos que eu vivi, a minha família, e isso é para a vida da gente. Suzete, você é medalha de bronze no Pan-Americano de Caracas 83, que é uma experiência, uma medalha no Pan-Americano. Nós tivemos também a medalha de bronze no Goodwill Games, que eram os Jogos da Amizade. Então, era um ano nos Estados Unidos e um ano na Rússia. Na Rússia vocês conquistaram. Nós conquistamos o 3º lugar. Foi assim uma conquista muito bacana, porque era as novatas chegando, né, começando a aparecer. Já um espaço. Então, um momento de ascensão das meninas que chegaram. Hortência, Paula, Vânia Teixeira, Cristina Punco, que sempre foi minha companheira. Com essa deixa da Suzete, eu vou para um outro quadro nosso, o Bate Pronto. Eu quero que ela responda de primeira. Qual o melhor time que você jogou? É difícil falar. Eu tive assim, o privilégio de passar por vários times. O que você achou que sim, foi o que mais estava entrosado, o melhor que você sentiu? Porque quando atinge a maturidade, cada um tem o seu tempo dentro da maturação, né? Cada jogador tem a sua habilidade. Então, é difícil falar. Foram anos vivenciando, né, o basquete, mas eu tive uma passagem por Santo André, uma passagem por Sorocaba, que foi um grande time formado lá. Qual a melhor jogadora que você jogou ao lado? Ao lado? Eu me dei muito bem com a Cristina Punco. Cristina Punco. Pivô. Jogava pivô no... A Cristina Punco em Memorial, né? Médica, formou médica, jogou em Catanduva, veio de São Bernardo para Catanduva. Ela e eu, que fomos as que jogamos com as veteranas e começamos uma nova geração. E a melhor jogadora que você enfrentou, você teve contra você, que você falou, nossa, aquela que você para assim e fica, como joga essa pessoa? Então, eu tive jogadoras que eu joguei que entravam na quadra só para me marcar. E das que te marcaram, qual que você falou? Essa realmente me marcava bem, era a Nádia. Nádia, que jogou em Piracicaba, participou em alguma seleção. E tinha sempre as brigas, né, de acontecer durante o jogo, da Hortência me marcar, ou da Paula, ou vice-versa. Mas tinham jogadoras que já eram preparadas para me marcar. Hortência e Paula foram fenômenos do basquete, né, Suzete? Sim, individualmente, sim. Quando elas enxergaram, assim, atingiram a maturidade delas dentro do basquetebol e passaram a ter a consciência de que o basquetebol, todos são importantes, são coletivos, o basquetebol feminino deu uma crescida, deslanchou e atingiu o seu objetivo. A gente sabe, o basquete é uma paixão, óbvio, da Suzete. E agora nesse quadro
o segue o jogo, que a gente vai falar sempre, quando o atleta profissional encerra a carreira, é a primeira morte, depois vem a morte real. A Suzete encerra a carreira dela vitoriosa e depois de um tempo ela entra num projeto que eu tenho certeza que, se não é a mesma paixão, se bobear até mais paixão ainda, que ela está vivendo hoje. Eu queria que ela contasse desse projeto pra gente. Olha, Mauad, eu encerrei minha carreira profissional, mas como jogador de basquete não, porque eu faço parte de um grupo de master e não paro. Com 62 anos hoje, indo para 63, eu jogo basquete, encontro em vários campeonatos, minhas amigas que jogamos juntos, outras que não tivemos oportunidade de jogar em clubes, estamos nos encontrando agora. Aquela que tinha o ídolo Suzete hoje joga do lado. Que delícia! Então isso é um reencontro, é para não deixar a morte súbita Muito do bom, atleta. muito bom. E é muito bacana. Muito bacana. Então a gente participa em campeonatos pan-americanos, mundiais, de master, e isso não tem preço. E o lado do projeto basquete, A Suzete tem um projeto que é o Suzete Basquete. dentro da escola Dentro da escola Criarte. Criarte, isso já há um bom tempo, e eu quero que ela fale da emoção. Antes dela falar da emoção, eu quero mostrar uma pergunta para ela de um aluno dela, um aluno aqui da Criarte, que vai fazer uma pergunta para ela, o Arthur. Oi, Suzete. Queria saber qual foi o seu primeiro campeonato. Tchau! Arthurzinho. Um dos alunos da Suzete perguntando para ela. O primeiro campeonato foi Jogos Escolares. E que Pela você minha já escola. se apaixona à primeira Por vista, isso que eu acho que eu dei certo dentro da escola. Porque quando eu trouxe meu filho para estudar, que era o sonho, assim, se eu tivesse um filho, eu ia estudar na escola Criarte. Eu passava em frente da escola e via. E quando eu trouxe meu filho para estudar, eu fui recebida por amigos que estavam lá e eu não sabia. E eles falaram, nós queremos você com a gente, trabalhando pela história de vida que você tem. Que bacana. Aí eu desenvolvi o projeto que é entrar no ensino fundamental, a escola Criarte, terminando o prézinho, e eu iniciei a educação física dentro da escola Criarte. 3 anos depois, os pais pedindo o basquete. E hoje aí, já faz 25 anos que eu estou dentro da escola Criarte e 22 do projeto. Que bacana. E já que ela citou o filho, o Matheus, a gente tem uma pergunta do Matheus, filho da Suzete, como ela mesma fala, a melhor cesta que ela fez na vida dela. Fala, Mauad, tudo certo? Eu tenho uma pergunta para minha mãe. Dona Suzete, na carreira de técnica, como que foi ter o próprio filho como atleta? Complicado, né? Abraço. Complicadíssimo. É muito complicado, porque desde pequeno, na educação física, quando o Matheus veio para a escola e eu trabalhando na escola, eu acho que isso é para qualquer professor que tem um filho na escola. A criança não aceita dividir a mãe com outras crianças. Eu sempre fui rodeada pelas crianças, um carinho especial. E ele ficava com ciúmes e me deu muito problema. Mas é um filho maravilhoso. Tudo que eu podia fazer, batalhar para ele jogar, ele foi para os Estados Unidos, estudou lá, jogou em high school, jogou em universidade, mas sempre deixei na mão dele para ele escolher. Você vai fazer o que você quer, filho. E hoje ele está trabalhando aqui no Brasil, feliz, me ajuda muito no nosso projeto e foi como você falou, foi a maior cesta da minha vida. Sem dúvida nenhuma. Ô Suzete, eu queria, não sei como eu vou te falar isso, é um prazer estar com você, a tua história é sensacional no esporte e eu queria só que você desse assim, rapidinho, qual que foi a tua mais, o que você mais quer passar para a pessoa, para esse teu projeto maravilhoso? Qual que é o teu âmago, assim, o que você quer passar para a criança que começa a jogar basquete? Qual que é o teu filosofia que você passa? Eu passo que tudo que é feito com amor, com prazer, dá certo. Quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Então a nossa filosofia de trabalho é essa. Faça o seu melhor que você vai colher coisas boas. Faz com amor. Se dedica 100% que você vai colher. Eu vou pedir, como para todo convidado, eu vou pedir para a Suzete, oferecimento do Bet Certo, site de apostas. Infelizmente a NBA está sem jogos,
não está tendo a temporada regular no momento. A NBB também não está tendo. Então vou pedir para ela passar um palpite de um jogo que nós vamos ter amanhã, de um time de um grande amigo meu, Paulo, de Joinville e Brusque. Olha, eu acho que Joinville. Tá, eu amo Joinville, até pela amizade que eu tenho lá. Eu quero o placar de Joinville e Brusque. Eu acho que, como é jogo caseiro, né? Caseiro, clássico. Eu acho que vai ser apertado. 1-0. 1-0 pro Joinville. Então, vai lá, faz sua aposta no Bet Certo. E nós vamos ver depois se a Suzete mandou bem ou se a gente deixou o site de novo feliz. Suzete, eu vou sair um pouco do basquete porque o Gobinho, seu marido, falou: Eduardo, você tem que perguntar para a Suzete a quantidade de pessoas que a gente conheceu graças ao basquete também, artistas, amigos, e eu quero que você fale um pouquinho, rapidinho, como é que é essa alegria de poder desfrutar dessas amizades. É o privilégio, como sempre eu vou falar, eu me considero uma pessoa e uma atleta privilegiada. Através do basquete, eu sou a profissional que eu sou hoje e a pessoa que eu sou. Porque eu tive a felicidade de encontrar pessoas maravilhosas pelo caminho. Entre eles, Osmar Santos, que para mim é um gênio da narração. Para mim é o... Osmar Santos é uma pessoa que eu vou ter no coração o resto da minha vida. Entendo. E agradecida a ele, porque através dele eu conheci muito mais gente. E o Osmar Santos foi a pessoa que sentiu que eu estava grávida. E tanto que ele foi a primeira pessoa, quando meu filho nasceu, a visitar o Matheus. Que bacana. Osmar Santos, uma lenda da transmissão esportiva brasileira. Gênio, gênio. E aí o Gobinho fala que é Fagner, Casa do Zico, Regina Duarte, enfim, uma série de encontros, de amizades que as que portas o esporte te proporcionou, vão né? se abrindo, né? O Fagner é uma pessoa especial como amigo. Sou fã dele. Antes de ser amigo, sempre foi um ídolo para mim. E ele é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele. Porque em momentos importantes da minha vida ele esteve presente. Nas minhas 2 despedidas da seleção brasileira, ele e os Osmar Santos estiveram presentes, ele fazendo um show. Eu lembro que na época, em 86, ele estava lançando um disco e aquela música Dona da Minha Cabeça estava sendo trabalhada. E foi lançada num clube de noite em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de reencontrar muitas pessoas que vieram desde Penápolis, em todas as equipes, cidades que eu passei, que se tornaram fortes na minha vida. E estavam comemorando comigo a minha despedida da seleção brasileira. Que coisa espetacular. E depois, quando eu deixei o basquete, o pessoal de Jundiaí, que foi em Jundiaí, fizeram uma festa de despedida e eles levaram de surpresa o Fagner para fazer o show também de despedida. Então, assim, ele abriu as portas para mim conhecer o Zico, que era um ídolo que a gente tinha e nunca imaginava chegar perto. E eu tive a oportunidade, junto com o Fagner, estar na casa do Zico. Uma pessoa assim, gentleman. Como Zico, pessoa, pra mim, dos que eu vi jogar. E como profissional, então, nem se fala. Então, assim, a Regina Duarte, através de amigos que moravam perto, foi, assim, é uma paixão. Tanto que quando ela vem em Bauru, ou está na região, eu entro em contato com ela, porque o que ela precisar, a gente está à disposição e a gente sempre está junto. Eu só quero falar rapidinho do Zico, que como eu não tive o prazer de ver o Pelé jogando, e eu tive o imenso prazer de ver alguns jogos do Zico, para mim, o melhor que eu vi jogar. A multicampeã Suzete, jogadora talentosíssima do basquete feminino brasileiro, deixou um cenário pra gente realmente espetacular. Eu quero que ela fale rapidinho sobre toda essa trajetória maravilhosa na carreira dela. Começando da esquerda para a direita lá, é uma sequência. É a camisa de Penápolis, minha primeira camisa a vestir, Bauru Tênis Clube, Bauru, Santo André, Pirelli,
Minercal de Sorocaba. Marcou época. Aí dentro desse contexto nós jogamos um sul-americano de clube pela Prudentina. Aí nós fomos para Sica Divino, Jundiaí, que virou Perdigão Divino. Aí foi quando eu deixei o basquete profissional e em Bauru nós jogamos ainda um campeonato, reunindo amigas da cidade pela Liga Centro-Oeste Paulista. Embaixo já foi a Caravana do Esporte. A Caravana do Esporte, um projeto maravilhoso da ESPN. Que eu participei durante 13 caravanas do esporte. E a última foi encerrada em Bauru, onde eu recebi uma grande homenagem. Aí vem algumas camisas da Seleção Paulista. Retrô, que são maravilhosas, tanto da Seleção Paulista. Aí entra a Seleção Brasileira. Brasil, essa retrô em listas verticais é espetacular. Aí veio a Criarte ali, que nós fizemos um time master para jogar Campeonato Brasileiro de Master. Os uniformes da Criarte, Suzete Basquete, e campeonatos master, que nós tivemos, até hoje eu participo, mundiais, pan-americanos, brasileiros, Liga Nordeste. É uma trajetória, uma história espetacular dessa talentosíssima Suzete, que jogou muito basquete. E eu quero agora, no final do programa, dar aquela lembrança para ela, uma camisa do Mauá de Esportes, feita pela Pau Brasil Uniformes Profissionais. Esse logotipo criado pela Liara Copini, da Coop Criação, que ficou muito legal. Legal. É um prazer. E o meu amigo, nossa empresa que nos ajuda tanto, da Brussels Cosmetics, um kit para você, Suzete. Obrigado. E, como eu sempre peço com a minha cara de pau, eu quero ter sempre uma lembrança de algum no meu cenário que eu vou ter, de todos os meus entrevistados. Então eu pedi para a Suzete, olha a lembrança da Suzete. Eu estou adorando fazer esse canal só pelos presentes que eu estou recebendo. Fala dessa camisa para mim, Suzete, coisa mais linda. Essa camisa, ela foi feita para a gente doar para pessoas que a gente tem carinho, para divulgar. É a camisa tradicional, é inspirada na camisa tradicional do Brasil. É a que eu mais gosto, da seleção brasileira. Retrô que eu falei, é disparado a mais bonita. Muito obrigado. 13, que é o número que acompanhou a Suzete a carreira toda. O 13 do Zagallo. Ele tem uma dessa. Zagallo tem uma dessa. Tem uma dessa. E é um número que eu gosto muito também. Velins tem uma dessa. Foi um prazer estar com a Suzete. Eu espero que todos os programas tenham uma conversa tão boa quanto essa. Espero que vocês tenham gostado o quanto eu gostei. E eu quero que vocês se inscrevam. Peço para vocês se inscreverem no canal. E toda semana, um esporte diferente, com um convidado diferente, que fez história nesse esporte. Aqui de Bauru e da região, que marcou o nome nesse país, no mundo todo. Obrigado, valeu! Você começa em cima na 13 azul e ela vai falar rapidinho pra você falar de todos, vai dar meia hora de programa só das camisas. Você acertar um jump, cara. Também, pô, primeiro, ela demora pra passar. Ela passa batendo a bola no chão.